Boa noite! Vamos falar sobre cansaço emocional, sobre energia drenada, né? O que acontece que descansa, dorme e parece que nunca é o suficiente, já acorda com aquela sensação de cansaço, de peso. O que acontece, né? Para onde que vai essa energia? Como que a gente obtém energia? O que a gente faz para recuperar essa energia e se a gente desperdiça, né, essa energia muitas vezes. A gente vai conversar mais sobre isso hoje. Eu quero começar trazendo algo muito importante, que é esse lugar de o quanto que eu ofereço, o quanto que eu entrego para as pessoas, da minha energia, do meu campo, do que eu tenho e o quanto que eu estou aberta a receber. Se essa conta fecha, se essa balança tá equilibrada ou não, né? Porque quando a gente fala sobre cansaço emocional, é interessante a gente pensar que não é normal, não é comum estar sempre cansada, não é comum dormir e ir acordar cansada, não é comum e não é normal não ter tempo, né? E também o contrário, não produzir, não sentir-se produtivo. Então, não quer dizer que quando eu não faço nada também tá tudo bem, né? A gente vai conversar mais sobre isso. O que eu quero comparar, né? Nosso corpo é como se fosse um tecido molhado, cheio d'água. E essa água, ela vai pingando conforme eu vou usando a minha energia durante o dia. E nós mulheres já tem também essa oscilação energética dependendo do nosso ciclo menstrual. Então, à noite, geralmente, a gente consegue recarregar, né? A gente consegue umedecer novamente esse tecido e refazer a nossa energia, mas nem todas as noites isso acontece quando eu olho para o meu ciclo menstrual. Cada mulher, e não tem nem como a gente colocar numa caixinha. É quando eu tô ovulando que eu tô mais empolgada, quando eu tô menstruando. Cada mulher tem um ciclo. Então é muito particular e muito individual de cada uma. Então também oscila nesses momentos de ciclo menstrual. Mas, né, à noite a gente recompõe as nossas energias, a gente molha novamente esse tecido, para que no outro dia a gente consiga novamente realizar nossas atividades, fazer o que a gente quer fazer, oferecer essa energia, receber energia. E aí, quando a gente tá passando por um cansaço emocional, é como se a gente pegasse esse tecido, torcesse, e esse tecido ficasse praticamente seco desde a hora que eu acordo. Então, não existe... Esse tecido ele não é umedecido durante a noite quando eu vou dormir. Ele não retorna. Por quê? Porque eu tô oferecendo mais do que eu tenho. E por que será, né? Porque raios que a gente não consegue muitas vezes se priorizar e organizar internamente essa necessidade, né? De eu estar organizada com a minha energia. Então, todas nós, né, dessa geração, de outras gerações, eu acho que ainda a gente tá curando olhando pra isso, então a gente vem desse lugar de ser uma criança boazinha, né? Todas as crianças que ouvem, seja boazinha, vai ajudar, né? Divide seu brinquedo, seja obediente, não pode falar desse jeito. Todas nós passamos por essa educação e ouvimos isso em algum momento da vida. Esse lugar de obediência, a gente sabe que ele é importante em muitos sentidos, né? Quando a gente tá falando da educação de uma criança, mas a linha entre é importante e é perigoso, ela é muito tênue. Por quê? Essa obediência vai ser cobrada na vida adulta quando é necessário você dizer não, quando é necessário você colocar os seus limites, quando é necessário você ouvir o que o seu corpo precisa, quando é necessário você se priorizar. E muitas vezes a gente não consegue,
Porque a educação que a gente teve, a gente não foi ensinada a isso. A gente não foi ensinada. Para um pouquinho, coloca a mão aqui no abdômen, no coração, respira. O que eu quero hoje? O que eu estou sentindo? O que meu corpo está precisando? Tem até um meme muito fofo que eu vi esses dias. Ouça seu corpo, né? Aí o personagem lá, um bichinho, tá... Eu quero um chocolatinho. Eu achei muito fofo, porque é exatamente isso que acontece muitas vezes. A gente, às vezes, acha que quer doce, né? Quer comer alguma coisa assim, com mais gordurosa. E às vezes a gente quer e não se ouve. E muitas vezes a gente só quer comer. E na hora que é uma necessidade real, a gente não consegue definir o que é necessidade, né? E o que é excesso. E é justamente isso, eu paro para ouvir meu corpo, eu paro para ouvir as minhas vontades, ou eu fico incomodada se eu tô desagradando as outras pessoas. E é muito interessante a gente observar esse nosso movimento interno, né, de será que eu tô incomodada? Por que eu não consigo estar aqui contrariando a outra pessoa? Se a pessoa fala, vamos fazer tal coisa, vamos para tal lugar, eu sempre fui muito assim na minha adolescência, né, tava com os amigos, vamos em tal lugar, deitar naquele lugar, vamos agora em outro lugar, eu sempre tava indo. Eu não parava pra pensar, será que eu tô cansada e quero ir pra minha casa dormir, descansar, ou eu vou indo, né? Eu sempre ia indo. E eu me desgastava muito. Então, esse lugar da criança boazinha é muito perigoso, porque muitas vezes essa criança vai se tornar um adulto que não consegue dizer não, que tem a sua energia drenada, e aí entra nesse cansaço emocional. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de fazer tudo pelo outro, o que acontece? A gente fica em segundo plano. Ou, às vezes, a gente faz tudo pelos outros e a gente não se permite ficar em segundo plano, e acho que isso é bem na fase da transição, porque quando eu percebi que eu não estava me priorizando, eu queria também me priorizar e priorizar as outras pessoas. E aí, eu entrei nessa de... eu vou fazer tudo por mim, mas eu não consigo soltar a necessidade de fazer pelo outro. E aí, quando eu fazia pelo outro, eu não tinha tempo pra mim. Mas eu queria ter esse tempo pra mim, porque eu tinha lido muito sobre autoconhecimento, que eu precisava me priorizar. Mas eu esqueci que me priorizar, muitas vezes, é falar não pro outro. Eu esqueci que muitas vezes eu preciso abrir mão desse sentimento da criança que quer ser boazinha, de agradar a outra pessoa, falar, não vai dar, tudo bem se você ficar chateada, sinto muito, mas eu vou me priorizar. Então, não é só se priorizar, é saber quando você pode, quando é necessário falar não para as outras pessoas. Boa noite, Vitor, tudo bem, querido? Então, esse lugar, né, de conseguir lidar com o desconforto do outro e não querer só agradar o outro e se desagradar, é uma vitória, assim, sabe? Quando eu conseguir realmente falar não, sem me preocupar com esse sentimento de outro, eu tô desagradando o outro, ele vai ficar chateado, essa outra pessoa não vai gostar do que eu tô falando, mas eu consegui me priorizar, e num lugar de não sair da empatia. Porque a gente consegue, a gente pode sim falar não, mas ainda assim estar lado a lado com a outra pessoa, estar nesse lugar de empatia, né? E não confundir empatia com querer que a outra pessoa saia desse desconforto, porque não é isso. Empatia é você estar junto ali com a pessoa, no mesmo nível que ela, digamos assim, né? Não é você sentir a dor dela, mas é você estar compartilhando ali daquele momento, você está do lado dela, sem que você se misture com a energia dessa pessoa. E se colocar nesse lugar, né, de conseguir se priorizar, muitas vezes vai transformar o que na sua vida? Essas crenças de não ter tempo para nada. Então, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer porque eu estou ocupada. E da onde que vem essas crenças, né, de estar ocupado? A nossa sociedade valoriza muito quem está ocupado, quem não tem tempo, romantiza, né, esse lugar de se não tem tempo é porque tá fazendo dinheiro, se não tem tempo é porque a pessoa tá tendo sucesso, se não tem tempo é uma pessoa de respeito. E várias vezes eu já observei o quanto que ter tempo era desconfortável.
Porque, né, quando você começa a administrar o seu tempo, e principalmente quando você trabalha com o seu próprio negócio, quando você empreende, você que é a sua própria chefe. Então, pensar com a cabeça de funcionário é uma coisa, pensar com a cabeça de chefe é outra. Adquirir as características de uma pessoa que tem um negócio é diferente de trabalhar para alguém. E aí, muitas vezes, a gente se perde nisso, né? Então, eu ficar com um tempo livre, eu ficar com horas disponíveis, por muito tempo para mim foi um desafio. Porque eu achava que eu não estava tendo sucesso, que eu não estava trabalhando o suficiente. E aí, estar sem tempo faz com que a sua energia seja drenada. Por quê? Porque você não consegue aproveitar o seu momento com você. Você não tem tempo para nada e você oferece para as pessoas o que você não tem. E quando você se prioriza e você coloca nessa balança como que eu falo não pro outro, eu consigo me priorizar, eu consigo perceber que eu posso ter tempo para mim, que eu posso administrar o meu tempo, porque não ter tempo é o quê? A prioridade que você dá, né? Você não tem tempo para quê? O que você está priorizando? O que é mais importante para você? Então, as crenças de eu tenho que viver com pressa para ser bem-sucedida, eu tenho que estar produzindo o tempo todo para ser bem-sucedida e não ter tempo para o que você faz que te traz um crescimento, às vezes é autossabotagem. Como assim, né? Será que você está ficando sem tempo para fazer o que realmente vai fazer você crescer? E você está sem tempo porque você está fazendo coisas que não representam a vida que você quer ter? Que não te representa, que você olha e fala assim, nossa, mas será que isso aqui que eu tô fazendo vai me levar onde eu quero chegar um dia? Será que o que eu tô ocupando o meu tempo hoje vai contribuir para o meu crescimento para onde eu quero estar daqui a um tempo? Ou será que o que eu tô fazendo só está servindo para ocupar o meu tempo para eu não fazer o que eu realmente preciso fazer? E isso foi muito frequente na minha vida quando eu comecei no autoconhecimento e eu tava na escola. Porque demandava muito da minha energia e quem é professor sabe, quem tem professores na família sabe. Professor não trabalha só aquele momento que tá lá, né? Trabalha muito, trabalha planejando, trabalha depois com correções e, gente, é um trabalho muito que precisa de muita dedicação. E aí, muitas vezes, esse trabalho que precisava da minha dedicação estava me tirando do que eu realmente acreditava que naquele momento era importante para mim, que é olhar para o meu autoconhecimento e conseguir parar de me sentir escoada. Tudo bem até o ano em que eu me sentia vitalizada, alegre, preenchida enquanto estava fazendo aquilo, né? E ontem a gente conversou sobre propósito e eu falei muito sobre esses momentos que às vezes o seu propósito individual, sei lá, quero viajar o Brasil, é o meu propósito individual. Nem sempre esse propósito individual, ele é desmotivado, ele é um propósito vago, ele é menos, né? Esse propósito individual pode sim te manter muitos anos fazendo um trabalho que nem sempre tá conversando com o que você quer para sua vida no futuro. Você pode muito bem ficar, eu vou trabalhar, eu tenho forças para ir trabalhar porque eu tenho meu propósito individual, que é, sei lá, construir a minha família, dar uma vida melhor para os meus filhos. Esse é meu propósito individual, e aí quando inclui os filhos já é propósito afetivo, né, que eu chamo. Esse propósito me move e eu vou trabalhar com o que for, porque eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, ok. Mas quando você já tem um outro propósito, você já percebeu, que era o meu caso, eu já tinha percebido que eu tinha um propósito de alma, que eu estava alinhada com o meu propósito de alma, mesmo na escola, então eu estava ajudando, né? Eu estava contribuindo com o coletivo, eu estava ali realizando o que eu queria realizar, mas eu não tinha energia, eu não tinha condições, eu me sentia escoada num nível assim que eu chegava, né, era em outra cidade, Porto Feliz, aqui perto. Eu chegava às 7 da noite, assim, atropelada. Passou um caminhão em cima de mim, eu não conseguia fazer mais nada.
E aí tudo que eu fazia, que eu ainda, né, eu já estava atendendo à noite, eu já estava atendendo nos horários que eu não estava na escola, toda essa energia que eu desprendia para fazer os atendimentos, para dar aula de yoga, nossa, gente, eu não sei como eu existia naquela época, de verdade, assim, eu não sei como eu conseguia. Por quê? Porque eu não estava conseguindo me priorizar e dizer não a todas as minhas crenças de infância, de família, de consciente coletivo, a tudo que falava que eu não poderia desagradar, né? A criança boazinha, gente, ela vai querer sempre ser perfeita. A criança boazinha, ela vai querer sempre cumprir, né, com o que é combinado, com o que é melhor para ela. Então, esse desagradar é um trabalho interno, é um trabalho de crenças, né? E no Teta a gente faz esse trabalho de encontrar a crença, substituir, aprofundar, ressignificar esses momentos, trabalho profundo, né? Eu não vou ter energia para mim se eu dou o que eu não tenho pro outro. E aí, o que também que faz muito sentido na minha vida hoje, olhar para como que eu divido o meu dia, as minhas atividades, né? Porque entra nesse lugar do descanso, né? Eu não conseguia, no início, né, quando eu comecei atividade de empreender, que eu era minha chefe e eu não podia mais pensar como funcionária, muitas vezes eu não conseguia acordar e fazer uma atividade para mim, tipo fazer o yoga, tomar um café da manhã com calma. Eu já acordava, fazer as coisas. E aí, o que aconteceu? Por um bom tempo, um ano mais ou menos, a minha energia também não estava legal. Então quer dizer que eu não viajava para outra cidade, mas a minha energia estava sendo toda escoada, porque eu não conseguia descansar. Eu não conseguia relaxar e aproveitar, né, a minha energia, a minha vida mesmo. E aí eu funciono muito bem à tarde, né, no trabalho, à tarde e à noite, e de manhã eu gosto de fazer as coisas pra mim. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de fazer meditação. E aí eu vou falar de algo bem importante que chama prana. Prana é energia vital, é uma energia que está disponível, né, pra gente e que a gente tem essa energia no nosso corpo. Prana, que é a energia vital, ele está muito mais disponível antes do sol nascer e no momento que o sol se põe. Eu nunca gostei de acordar cedo. Nunca. Eu acordava cedo porque precisava acordar cedo, porque eu sempre, né, tinha uma rotina de trabalho que era de manhã. E aí, quando eu comecei a ter a minha rotina, eu acordava na hora que dava, na hora que eu sentia que eu tinha que acordar, 8, 9, 10, enfim. Quando eu comecei a entender essa necessidade do meu corpo para esse prana, parece que eu comecei a gostar de acordar cedo daí. Alguma coisa no meu corpo mudou quando eu comecei a aproveitar esse prana da manhã que fez sentido pra mim. Mas isso não é uma regra. Por quê? Porque um bom tempo da minha vida eu não gostava, eu não queria saber de acordar cedo, e tudo certo. Mas hoje, eu com uma atividade meditativa intensa, com aprofundamento, né, nas práticas de yoga, hoje acordar cedo pra mim é essencial. Porque eu consigo aproveitar esse prana. E onde mais a gente encontra esse prana? Nos alimentos. Então a gente encontra esse prana nos alimentos que fazem fotossíntese. Então por isso que as verduras e legumes, eles têm mais energia, né? A energia ainda tá mais disponível do que numa carne, por exemplo, que o animal já processou essa energia, já utilizou essa energia vital e aí ele já não tem tanta essa energia, esse prana. Então, lógico, né? Se eu tô com a minha energia drenada, eu tenho tempo para me alimentar bem, né? Porque quando eu entro numa rotina de trabalho forte, intensa, eu deixava cair a minha alimentação. Eu não tava me alimentando de verduras e legumes e frutas, né, gente? A gente come do jeito que dá. E esse prana também, a gente consegue absorver ele através da respiração. Então, como que eu consigo absorver mais prana? Respirando, consciente, tendo momentos de respiração no meu dia. Outra forma de adquirir o prana é na meditação e entrando em teta. Quando a gente está em teta, que a gente está em estado de relaxamento profundo, a gente está em conexão com a fonte criadora, que é a energia também de prana, que é a energia vital. Então,
muda muito, né, quando a gente faz o curso, quando a gente realmente inclui na nossa rotina diária esses exercícios, porque é o que eu sempre falo, né, um curso não vai fazer muita diferença se você não coloca isso na sua rotina. E estar disponível para esse prana, né, estar convivendo com essa energia vital, também exige que você não desperdice essa energia vital. E como que você desperdiça? Quando você cai no antigo padrão de não se priorizar. Quando você cai no padrão, no lugar de dizer sim para o que você não quer, muitas vezes porque você entra naquele desconforto de eu vou desagradar essa pessoa e não quero. Então eu falo sim, vamos lá, vamos fazer. E quando você consegue se priorizar. E o que eu percebo, né? Onde que a gente sempre esbarra? Nesse lugar de se eu me priorizar, eu vou ser arrogante. Se eu me priorizar, eu vou ser chata. Eu vou ficar sozinha. Eu não vou ser a criança boazinha e eu não vou ser perfeita. O lugar da perfeição, ele tem um lugar muito importante, principalmente quando a gente percebe que não realiza com medo de dar errado, com medo de não ser perfeita. A mesma coisa eu não falo não com medo de que as pessoas se afastem de mim, com medo da rejeição, com medo do abandono, né? E o lugar da sua energia ser drenada, da sua energia ser escoada, é quando você dá mais importância ao que os outros falam do que ao que você acredita. Quando você se importa com o que as outras pessoas falam. Por quê? Você dá abertura no seu campo. Quando alguém vem e fala alguma coisa pra você, dá opinião que você às vezes não pediu, que não faz sentido pra você, e você vai acreditando naquilo, você tá se tornando vulnerável e suscetível a essa energia dessa pessoa. Você tá dando abertura no seu campo, essa pessoa tá lá, drenando a sua energia. Você tá oferecendo algo que é pra você confiar. Então você poderia muito bem acreditar que o que você faz é importante. Se conectar com o seu propósito, né? Com aquela motivação, né? Motivação, eu sempre falo, não é força de vontade. Motivação é propósito. Então eu tenho um propósito maior para estar fazendo o que eu tô fazendo. Eu vou continuar. E o que as pessoas falam, muitas vezes, é sobre elas mesmas, não é sobre mim. As pessoas projetam em mim o que elas têm dentro delas. Então, se essa pessoa tá falando alguma coisa, né, dando uma opinião que pra mim tá sendo ofensiva ou não tá fazendo sentido, é porque isso não é sobre mim, é sobre essa pessoa. E se eu não tenho esse pensamento, e se eu acredito muitas vezes, se eu ouço, e se eu valido o que as pessoas falam, eu tô dando abertura no meu campo, eu tô drenando a minha energia. E quando eu fico com os meus pensamentos, né, com as minhas crenças, com os meus auto-julgamentos de isso aí não tá bom, isso aí que você tá fazendo, entra de novo na impostora, né, que a gente falou bastante aí mês passado. Isso aqui, olha aí você, pensa um pouquinho melhor, será que você vai fazer isso mesmo? Mas será que vai dar certo? Mas será que você de novo indo na autossabotagem, né, para não fazer o que você tem que fazer, e aí você não tem tempo, e aí você desfoca, e aí você já nem lembra mais do que estava fazendo, e aí vários pensamentos interferem no quê? Nesse propósito maior. Vários pensamentos e situações à nossa volta, né, tudo acontece à nossa volta quando a gente não tá no nosso caminho e a gente tá dando abertura para essa autocrítica e esse autojulgamento, né? Desde o perfeccionismo, de achar que a falha é algo... Eu já antecipo essa falha, eu nem faço, né? Não, se eu fizer vai dar errado, então eu já nem vou fazer, eu já vou parar por aqui. E aí eu acho sempre que essa frustração é algo tão grande e eu sempre tô evitando isso. Voltando para a infância, é muito comum nos atendimentos, eu vejo isso sempre. A criança nunca frustrou, nunca teve situação de frustração muitas vezes. Ela tá antecipando a frustração com medo de algo muito maior que nem aconteceu. Sabe aquela coisa assim, nossa, vocês vão ver no dia da prova o que vai acontecer. Nossa, vocês vão ver se não estudar.
Tudo isso gera essa ansiedade e muitas vezes essa frustração ela nem chega, mas é o medo de acontecer alguma coisa tão ruim, né? De acontecer uma catástrofe muitas vezes que gera essa ansiedade e entra nesse perfeccionismo de eu nem faço. Não, eu nem faço porque vai dar tudo errado, então eu nem vou colocar em prática. E essa autocrítica drena a sua energia. Por quê? Ontem a gente falou bastante sobre isso, né? Não existe falha, é um aprimoramento para você melhorar. Então quer dizer que eu não vou fazer com medo de falhar? Não, quer dizer que eu vou olhar para aquela falha e eu não vou achar que aquilo é uma falha, que aquilo é um erro. Eu vou utilizar aquilo como uma forma do meu aprimoramento. Gente, se vocês soubessem quantas vezes eu já parei no meio do trabalho, tô fazendo alguma coisa, criando algum conteúdo, trazendo alguma ideia, parei no meio assim e deixei, abandonei. Se eu olhar na minha pasta, tem um monte de coisa que eu comecei a escrever e eu parava. 2 anos atrás eu não conseguia realizar nada, porque eu entrava nessa criança boazinha, entrava nesse perfeccionismo. E aceitar, né, as minhas vulnerabilidades e conseguir realmente fazer o que eu acredito, sem dar abertura na minha energia, sem deixar que as pessoas drenem a minha energia. E não é consciente. Ninguém fala assim, eu vou lá drenar a energia daquela pessoa. Não. Isso não é de nenhuma forma algo que tenha a intenção de. Isso é algo também inconsciente. Então é um inconsciente junto com outro inconsciente ali, né, se comunicando pela energia, pelo campo, que acaba acontecendo, que acaba se encontrando. Então, se eu estou ouvindo, muitas vezes eu não estou nem ouvindo a pessoa, eu estou ouvindo as minhas próprias crenças, limitações e preocupações. Porque quando a gente fala do nosso campo, né, o que eu acredito, sem saber que eu acredito muitas vezes, porque isso tá na minha vivência, na minha experiência, no meu campo. E no Teta a gente fala muito desses níveis de crença, né? Eu tenho crenças que eu adquiro na infância, eu tenho crenças que a minha mãe tem, que as minhas avós têm, meus antepassados têm, e do coletivo. E aí, as situações que vão acontecendo nem sempre são situações conscientes. Então, quando a pessoa vem e me critica, fala alguma coisa que eu não gosto, é porque isso tá emanando no meu campo esse medo da crítica, esse medo do julgamento. Então, eu só consegui realmente fazer o que eu tenho que fazer, me alinhar com o meu propósito de alma e conseguir sair dessa perfeccionista, dessa impostora, quando eu entendi que não existe falha, não existe erro. As startups funcionam como, gente? Eles colocam um aplicativo para rodar e a gente, consumidor, é que vai dando feedback, que vai falando se tá bom, se não tá. E é isso que eu sempre peço pra vocês, né? Por favor, me falem o que vocês estão achando, me contem, me dê esses retornos. Eu fico muito feliz quando alguém manda um direct, manda um comentário, manda alguma coisa. Por quê? Porque eu estou nesse lugar, né? Sempre. E eu acho que vai ser até morrer, sabe? Eu não me vejo com uma certeza. Agora eu sei que. Por quê, gente? Porque a gente muda muito a todo momento. Se eu vou olhar meu caderno de manifestação, né? Eu fiz o Teta, o primeiro curso em 2016. Nesse curso, né? O primeiro curso de Teta Healing, a gente aprende a manifestar. E quando a gente faz esse curso de Teta Healing, a gente escreve num caderno de manifestação o que a gente vai querer pra nossa vida. E esse caderno de manifestação é o mesmo caderno ainda, né? Eu tenho o mesmo caderno. E hoje, eu lendo o que eu queria lá, não é nada daquilo. Então, como que eu vou ter uma certeza de exatamente o que eu quero, que eu sou e que eu já estou pronta? Eu não sei se isso vai acontecer um dia. Laís, querida, eu amo. Ai, querida, muito linda você aqui. Mários, querido, Cíntia, sua linda. E é isso. Sempre estar em movimento e nunca achar que tá pronto, que tá perfeito, porque não existe essa perfeição, não existe esse lugar de eu vou fazer e vai ficar sem defeitos. E o que é defeito, né? Me fala, o que é um defeito? Defeito é uma característica, eu não acho mais que nada é defeito. E característica é mais uma composição de alguma coisa.
E quando a gente para, né, de encontrar esse defeito, a gente aprende muito. Eu sempre dou o exemplo da pintura, que eu adoro pintar, e desde criança, adolescência, eu pinto, né? E eu sempre pintava com tinta a óleo, porque dava pra apagar não, mas fazer por cima, né? E não seca a tinta a óleo, demora muito tempo pra secar. Quando eu comecei a pintar com tinta acrílica, que ela seca mais rápido, nossa, gente, foi transformador. Por quê? Tá ali, tá feito. É aquilo ali. Tudo bem, se você achou que não tá bom, você vai conviver com aquilo ali que você achou que não tá bom. E isso é um trabalho interno, desde trabalho de autoimagem, trabalhar a aceitação do que me falaram na infância que não tava bom, o que me falaram na infância que eu precisava mudar em mim, desde cabelo, corpo, características do rosto mesmo, né? Enfim, conseguir olhar para alguma coisa e não enxergar um defeito é um trabalho de autotransformação muito grande, né? Mari está rindo. Fiz o mesmo. Com as tintas, com a pintura, Laís, ou da aceitação? E eu acho, né, que a minha vida melhorou muito quando eu entendi que todos nós somos filhos da natureza, filhos de Gaia. E na natureza a gente tem diversas espécies, a gente tem tipos de espécies de frutas, de legumes e animais, insetos, não tem como catalogar tudo, né? E se você olhar para uma fruta, ela não existe outra fruta com o mesmo formato que ela. Você não vai encontrar nunca do mesmo tamanho, perfeita. Você vai cortar, vai ter alguma coisa. Se a gente estiver falando da natureza, né? Não das intervenções do homem. Mas não existe. E aí, por que a gente tem que seguir um padrão, né? Seguir um modo operantes aí de ser, né? E padronizar desde a nossa aparência tudo, sendo que a natureza não é assim e a gente faz parte dessa natureza, né? Então é muito libertador poder se comparar com a natureza, né? É muito libertador aceitar essas características, né? Que eu já nem falo mais imperfeições, mas pode ser até imperfeições, né? Se faz mais sentido. E a mesma coisa no nosso trabalho, a gente consegue realizar o que a gente tem que realizar, a gente consegue canalizar a nossa energia quando a gente para de achar defeito. Quando a gente coloca o carro para rodar, né? Fazer o test drive, e as próprias pessoas que estão utilizando vão dando esse feedback. Isso, com as tintas. Ah, a Laís também pinta! Que legal! Sim, faz muita diferença, né? Mudar da tinta óleo para tinta acrílica. A tinta acrílica seca. O defeito tá lá, a gente tem que aceitar. Então, você ficar refazendo muitas vezes o que você vai fazer, você não... E pedir opinião. Gente do céu, tá bom? O que você acha? Você acha que eu tenho que mudar isso? Você acha que eu mudo aquilo? Pedir opinião te tira desse centro. Às vezes, né, uma pergunta ou outra para alguém, ok, mas assim, todo momento que você vai fazer alguma coisa, você vai e pergunta, o que você acha? Tá bom? Isso tá tirando da sua autenticidade, porque é você que tem que gostar, né, do que você tá fazendo, do que você tá realizando. É diferente do que quando a pessoa utiliza aquilo, né, e aí ela fala pra ela como foi. Isso é um feedback. Agora, antes de você colocar a coisa para acontecer, você perguntar para alguém e mudar, aí você está saindo do seu centro. Por quê? Quando alguém que utilizou o que você está realizando, né, seja no seu negócio, alguém que está consumindo, seja alguém que está experienciando o que você está oferecendo, você está agregando experiência. Quando você, antes de colocar, de nascer, né, ali para a vida, o seu projeto, o que você está querendo, você está mudando antes de acontecer, você está entrando no perfeccionismo, porque você ainda nem colocou, você ainda nem acreditou que aquilo é bom, você não colocou o seu potencial. O que faz alguma coisa ser muito boa, gente? Fazer com verdade, fazer com o que você acredita. E se você pede opinião para alguém, não é mais a sua verdade, é a verdade da outra pessoa. Para eu conseguir compreender isso e ter segurança disso, foi o trabalho lá da autoimagem. É muito maluco isso, né? As pessoas falam, mas como assim?
Porque no Theta Healing a gente vai olhar para alguns temas, né, da criança que refletem hoje na vida adulta. Então, como eu falei para vocês, para eu conseguir trabalhar hoje e conseguir fazer o que eu acredito na vida, ajudar as pessoas e tudo mais, eu trabalhei minha autoimagem. Mas não porque eu precisava aparecer, porque a autoimagem fala sobre o que você é. É o que a criança acredita que ela é sobre a autoimagem dela. E quando você tá na vida adulta, que a sua vida não tá andando, que você não tá conseguindo realizar, é porque você tá olhando para aquela criança e achando que ela é frágil, que ela é abalável, né? Que qualquer coisa que alguém fala, ela se sente triste, ela se sente menos. E aí, como que você vai fazer um trabalho se sentindo menos, achando que as pessoas vão rejeitar? Você já tá se rejeitando antes. Então, trabalhar a autoimagem melhora hoje a sua comunicação, a sua segurança, a sua confiança. E quando você consegue ter essa autoimagem bem desenvolvida, essa autoimagem fortalecida, né? Enxergar a sua beleza, conseguir realmente sentir-se confiante, bela, você consegue finalmente estar segura das suas decisões, você consegue se priorizar. Porque você fala assim pra outra pessoa com medo daquele desconforto que, se eu não for lá, né, me chamou pra ir. Nossa, se eu não for lá, vai ficar chateado comigo, vai me rejeitar. E quem que é rejeitada? A criança que se sente sozinha, que na escola não participava dos grupos, que não deixava ela tomar lanche junto. Então, quando eu olho pra minha criança, eu consigo me priorizar sem achar que a pessoa vai me rejeitar, né? A pessoa, ela tá ali comigo e eu posso dizer não, né? Explicar os meus motivos, se eu achar que eu tenho que explicar, porque também se explicar é um vício, né? Percebi muito isso, que as pessoas, elas acham, né, que elas têm que se explicar o tempo todo. Que elas têm que justificar o tempo todo. Eu não vou. Mas sabe por que eu não vou? Porque eu tenho que fazer isso. Às vezes não é necessário. Às vezes fala, olha, não vai dar pra mim, tudo bem? Tudo bem. Aí talvez num outro momento você vai explicar pra essa pessoa por que não deu certo. Agora, ter que ficar se explicando o tempo todo é um vício. E isso também vem desse lugar da criança que tem que ser boazinha, sabe? Eu não quero emprestar o meu lápis porque minha mãe falou que eu tenho que cuidar do meu material escolar. Eu não quero emprestar esse lápis, eu gosto dele. Você pode usar esse se você quiser, ou não vai usar nenhum lápis. E a gente não normaliza isso, a gente acha que isso é ser sem educação, que isso é ser egoísta, e na verdade isso é poder escolher o que você quer. Poder escolher o que você quer traz essa integridade de você poder se priorizar de verdade, sem você sentir que você tá magoando as outras pessoas. Porque se todo mundo se prioriza, o que acontece? Vamos imaginar, né, um mundo em que as pessoas se priorizam. Se todo mundo se priorizasse, a gente poderia oferecer mais qualidade de energia para os outros. Agora, se ninguém se prioriza e fica cada um fazendo pelos outros, a gente sempre vai fazer alguma coisa meio capenga ali. Por quê? Porque eu nem tenho pra mim, como é que eu tô dando pro outro? Agora, se eu posso fazer por mim, estar com a minha energia fortalecida, aí sim eu posso ir lá e fazer também pelo outro. Porque eu tenho muito, eu tenho excesso, eu tenho abundância, eu posso oferecer, né? Agora, se eu não tenho pra mim, se eu tô lá desvitalizada, meu tecido, né? Eu dei aqui no início o exemplo de um tecido. A gente acorda e o nosso tecido tá encharcado, molhado. Aí a hora que a gente vai dormir já tá quase seco. E aí isso vai se renovar durante o dia. Agora, se eu tô torcendo, não tenho nem pra mim mais, eu tô dando pra outra pessoa, que tipo de energia, que qualidade de energia que eu tô oferecendo? Capenga. E isso a gente só consegue encontrar esse lugar de centramento, né? De poder oferecer para o outro quando a gente consegue se priorizar sem achar que vai acontecer essa rejeição, né? Concordo plenamente. Né, Laís? Porque esse lugar de prioridade é um lugar de segurança. Quem tem segurança para se priorizar é quem não tem medo da rejeição e do abandono. Olhar para a criança que foi rejeitada, que foi abandonada, porque assim, gente, não é, né? E no Theta a gente fala muito sobre isso.
Não é um abandono, assim, uma criança que viveu sem os pais. Não é isso. O que é interpretado como abandono? Talvez uma mãe que trabalha fora e que não fica com os filhos. A criança interpretou como abandono, mas para admitir isso é um trabalho de honestidade. E não tem como a gente evitar isso, tá? Eu sempre falo, né, quando nas formações de teta, quando tem mães fazendo, eu falo, gente, não tem como a gente evitar essas coisas. Não pira achando que você vai evitar que seu filho se sinta abandonado. Você pode fazer o seu melhor, claro, a gente tá tendo consciência de coisas que as nossas mães não tiveram. Você vai fazer o seu melhor, mas não ficar, né, pirando achando que vai poder evitar isso. Maternidade me ensinou a me priorizar para poder dar para os pequenos. Nossa, Laís, isso é maravilhoso de ouvir, de ler, né? Por quê? Porque é exatamente isso. Se a mãe não consegue se priorizar, o que ela entrega para os filhos? E é justamente isso que a gente está falando agora, né? E não existe não tem como evitar isso, porque é o que cada criança tem que passar, sabe? É o que a alma de cada criança escolhe determinadas situações. Então, você fazer o seu melhor, consciência leve, é isso que vai importar. Mas olhar para as nossas rejeições, né? E para os nossos abandonos, o que é isso, né? Que momento na minha infância eu me senti rejeitada pela minha mãe que trabalhava fora? Que momento da minha infância eu queria ser amada de tal jeito e não fui? Gente, isso é um exercício de autoamor muito grande, porque é você fazer esse trabalho de honestidade. Na formação eu sempre falo isso, falo assim, gente, muita honestidade com vocês. Mas assim, sabe, coloca o seu coração aí nesse momento e o que eu queria, o que a minha criança queria. A minha criança queria deitar no colo da minha mãe naquele dia que eu tava chateada e que eu não consegui. Ai, mas a minha mãe tava com pressa. Ai, mas a minha mãe... Gente, a gente sabe que as mães fazem o melhor, mas o que eu queria naquele momento? Eu queria isso. E aí, quando você consegue assumir pra você esse lugar de rejeição, de abandono, e você transforma isso e você consegue perdoar, né? A mãe faz exercício do perdão, de olhar, de agradecer por aquela situação ter te ensinado, porque nenhuma situação ela é jogada fora, né? Nenhuma situação ela não serviu pra nada, ela só te fez sofrer. A gente acha muitas vezes, porque às vezes o nosso sofrimento é tão grande, só me fez sofrer isso aí. E na verdade não, isso aí tá servindo, essa situação tá servindo pra alguma coisa. Então a rejeição, ela tem uma outra polaridade, né? Ela tem um lugar de eu vou ser independente. E esse lugar de ser independente, ele serve até certo ponto da sua vida. Mas ele pode estar bloqueando você de receber. Então, você ser muito independente é maravilhoso, é ótimo, mas em alguns momentos da vida, você pode sim ser independente e também poder receber. Porque quando eu passo por uma rejeição na infância, agora eu só posso contar comigo, né? Não posso contar com mais ninguém. Isso é positivo até certo ponto, porque isso te motiva muitas vezes para ir numa entrevista de emprego quando você tem, sei lá, 19 anos, né? 16, não sei, quando você começou a trabalhar sozinha. Você vai se recordar disso, não, eu já fui, né, já passei por situações que eu tive que fazer por mim, eu vou fazer por mim. Mas isso não precisa ficar pro resto da vida, porque pode ser que em alguns momentos atrapalhe. Mas quando eu trabalho essa rejeição na infância, eu consigo hoje me priorizar, porque eu não tenho medo que as pessoas se afastem de mim. E, gente, as pessoas, pelo contrário, elas percebem que você é tão importante para você que você vai conseguir dar essa importância para as pessoas. É uma comunicação energética invisível, sabe? As suas crenças se comunicam com as crenças da pessoa sem você saber. E aí, essa pessoa, ela vai saber, ela vai sentir que se você tá se priorizando, é porque você se valoriza tanto que ela também vai ser valorizada, que a relação que vocês têm é muito importante. Então, trabalhar essa rejeição e conseguir se priorizar é você cuidar não só de você, mas como a Laís falou, eu consigo oferecer para os meus filhos uma qualidade, né? Conseguir oferecer amor, carinho, acolhimento quando eu me priorizo, porque eu tô com a minha energia completa.
Agora, o que eu vou conseguir oferecer se eu tô desvitalizada? Se eu não tenho nem pra mim, né? Então, esse lugar de cansaço emocional, ele não resolve com skincare, não resolve dormindo, não resolve com férias, não resolve com feriado, fim de semana, não resolve, sabe? Não passa, gente. Porque isso é energético. E energia, ela... Eu já até falei, né, na semana passada, numas lives que a gente fez. Resolve fazer banhos? Resolve muito. Banho de sal grosso, banho de ervas, é maravilhoso isso. Mas é como se você sempre vai precisar fazer esses banhos e, na verdade, você olhar para o que tá te escoando, você consegue manter isso para sua vida. Então, funciona, mas funciona muito mais você se conhecer e você ter a sua energia com você. Você não dá essa abertura para ser escoada. E aí tem outras formas também, né? Limpeza energética, que a gente aprende no DNA básico, que é você limpar todos os pensamentos negativos, todas as energias densas, tudo que não faz parte, né, da luz. E envio de amor incondicional, né? Que eu falei desse prana, que é essa energia vital que a gente encontra nos alimentos, que a gente encontra quando a gente respira, quando a gente medita, na fonte criadora, quando a gente faz a meditação teta. Tudo isso ajuda muito, mas o principal é você olhar para as suas questões da sua criança. A sua criança, ela guarda, assim, tudo o que você vive hoje. Porque essa criança, ela não morreu, né? Ela tá dentro de todo mundo e ela tá existindo aí com muita força, né? E trabalhar a criança é você poder se conectar com o que tem de positivo, que é a espontaneidade, que é a brincadeira, que é acreditar na magia, que é a confiança. Então, não ache, né, que trabalhar a criança é você ter que acabar com essa criança. Pelo contrário, você potencializa tudo que ela tem de incrível na sua vida e você consegue viver acreditando realmente, viver sendo uma pessoa autêntica e espontânea, porque a autenticidade, ela vem da alegria, né? Ela vem desse lugar da criança. Nossa, eu tava precisando dessas palavras, Carolina, e nem sabia. Que bom, Marius, que bom. Amores, é isso. Nosso curso DNA básico está chegando. Nossa formação de Theta Healing vai ser dia 23, 24 e 25 de abril. E o avançado, dia 30, dia 1º e dia 2 de maio, que vai ser no fim de semana depois do DNA básico. E é essa oportunidade de virar essa chavinha e de você ter nas suas mãos essas ferramentas para você olhar para esse lugar da sua criança, para você olhar para essas crenças que impedem você de se priorizar, achando que você vai magoar o outro, chatear o outro. E é você conseguir perceber o que você tá pensando aí por trás do que você quer. Então, às vezes você quer realizar, você quer concretizar seus sonhos, mas lá no fundinho tem aquele pensamento assim: ah, mas não dá. Ah, mas é muita coisa pra você. Ah, mas você tá querendo demais. Então, você vai conseguir observar o porquê que você realmente não realiza. É só porque a situação fora não tá legal? Ou é porque no fundo, nem você acredita nisso, sabe? E essas crenças, elas não são conscientes. Por isso que a gente entra em teta, né? Por isso que a gente acessa essas ondas de estado de relaxamento profundo. Nosso subconsciente bloqueia, né, a gente de acessar o que a gente viveu na infância. Então, quando a gente entra em teta, é como se a gente estivesse no estado de quase sono. E aí a gente tem o acesso ao subconsciente, que é onde estão essas crenças. E fazer essa substituição de crença faz com que eu sinta, eu acredite e eu realmente consiga pôr em prática o que eu quero na minha vida sem que todos esses registros, essas memórias interfiram, né? Então, sempre falo, né? É algo muito profundo e muito transformador e muito empoderador. E aí, se você sente de participar do curso, as inscrições estão abertas, vai ser um curso online. No link na minha bio tem todas as informações.
E eu vou disponibilizar também o Renascença como bônus para essa turma. Então, além, né, da formação de Teta, que é uma formação do Think, que é uma empresa internacional, e além da certificação internacional, você também vai poder fazer o Renascença, que foi a minha última vivência que eu fiz aqui, que foi incrível. E amanhã a gente vai ter mais uma live, a gente vai falar sobre ansiedade, que é um tema muito importante, né? E se você quer compartilhar com alguém essa live, eu vou deixar salva, já manda aí para alguém que você sente que vai poder ajudar essa pessoa. E amanhã a gente se vê então às 19 horas pra gente falar sobre ansiedade. Muito feliz aqui com os nossos encontros. Tô adorando fazer essas lives, tá sendo tô tendo muita satisfação em poder contribuir e também vocês me falando, né, que tá legal, que vocês estão gostando, isso também é muito importante. Tá bom, amores? Muito grata a todos, Mário, Laís, a Cíntia, muito feliz que vocês estão aqui, viu? Muito grata. Até amanhã. Camis, querida. Beijos. Até amanhã, amores.